Olá, meus irmãos, minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Essa é a nossa primeira reflexão do ano, em continuidade ao capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis, no qual eu sempre indico a leitura para vocês, para ler ele completo. É um capítulo que traz um conforto muito grande para você que às vezes acha que a prece que você faz não é ouvida, não é atendida. Então você tem aí uma chance de entender um pouco sobre a prece nesse capítulo magnífico. Leia para que você entenda. E as reflexões a gente está pontuando algumas questões mais por cima para que elas não fiquem muito grandes, não fiquem pesadas de vocês ouvirem. Então, a grande sacada das reflexões é que você tem a força de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa ler muito, tem gente que não tem o hábito de ler. Então lê uma página, duas, vai aumentando gradativamente. Tem gente que lê um parágrafo, não importa. Se você ler e conseguir entender e conseguir praticar aquilo que está escrito ali, já vai valer a pena. Então a gente está sempre indicando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveitando, como eu disse, para dizer como é a nossa primeira reflexão do ano de 2019, desejar para vocês muita saúde, muitos sorrisos, que vocês tenham um bom ânimo para o ano que está começando. Quem está de férias, uma boa volta ao trabalho. E aí a gente vai continuar, eu espero a colaboração de vocês mais um ano nesse canal, se inscrevendo, orando para a gente, para que Deus possa também nos dar força de continuar trazendo essas reflexões para vocês, umas pequenas, outras maiores, umas não com tanto conteúdo, mas a gente acredita que nada é por acaso, que tudo tem uma razão de ser nas nossas vidas. Então, se eu estou aqui nesse momento fazendo essa reflexão, talvez está atingindo alguém precisa ouvir nesse momento algo bacana, algo do Evangelho, que não teve forças para abrir o Evangelho. Então a gente vai trazer sempre as reflexões, se Deus nos permitir também. Então, como a gente está comentando sobre o capítulo, nós vamos ler um pedaço e comentar, que é o finalzinho do segundo item, da eficácia da prece. Nós já lemos um pedaço dele no primeiro. Então, o capítulo é dividido em qualidade da prece e eficácia da prece. Hoje nós vamos ler o item 8 em diante. E ele vai falar o seguinte, ele está falando sobre a fé. Os espíritos aqui estão falando sobre a fé e o Kardec vai escrever sim, o seguinte. Tomamos um exemplo. O homem está perdido num deserto e ele sofre com uma sede horrível. Sente-se que vai desfalecer e se deixa cair no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, de seguir uma das veredas que se apresentam à sua frente. Então, por um movimento maquinal, ele reúne as suas forças, ele levanta e caminha ao acaso. Chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, ele encoraja-se. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pelo pensamento que me inspirastes e pela força que me destes. Se não tem fé, ele dirá: que pensamento bom eu tive, hein? Que chance eu tive tomando a vereda da direita ao invés da esquerda? O acaso, algumas vezes, nos serve verdadeiramente bem, quando me felicito pela minha coragem por não ter me deixado abater. Então, já nesse primeiro trecho que nós lemos aí, a gente pode perceber como que tem aprendizado nessas pequenas linhas. A primeira delas é entender que nós estamos encarnados e nós somos ajudados por outros encarnados também de forma mais direta. Não que os espíritos não nos auxiliem e não nos inspirem, mas nós também temos que ter olhos de ver, que por vezes a gente está num sofrimento, está num dia depressivo, num dia que a gente não quer sair da cama, ou naquele dia que a gente vai para o trabalho mesmo sem querer e fica emburrado no nosso canto. E às vezes tem alguns espíritos do bem, alguns espíritos que estão ligados às nossas famílias, que estão lá, do nosso lado, inspirando coisas boas,
falando para a gente sair desse padrão vibratório e a gente simplesmente não ouve. Porque não quer, porque a gente não se sintoniza. O que os espíritos trouxe nessa questão do homem que estava no deserto, necessitando extremamente de uma água, e que vai um espírito, inspira para ele sair daquele local e ele vai e consegue achar um riacho, é o que muitas das vezes acontece nas nossas vidas. Às vezes os espíritos que fazem parte do nosso núcleo familiar, da nossa casa, estão ali inspirando para que a gente saia de casa, para que a gente busque ajuda, para que a gente vá ao encontro de alguém, mas nós continuamos dentro de casa, ou nós não buscamos uma ajuda. E aí às vezes fica difícil. E a gente vai dizer que Deus não nos ouve, ou que Deus não está nos ajudando, mas às vezes Ele está nos ajudando. Só que nós, como seres humanos descrentes, a gente gosta que a coisa venha mastigada, que a comida seja entregue já no prato, já pronta, já quente, já temperada. E às vezes não é isso. Às vezes Deus inspira, assim como Ele tem inspirado desde o começo da humanidade, ensinado o homem a plantar, ensinado o homem a regar, ensinado o homem a colher, a cozinhar. Às vezes na nossa vida psíquica é a mesma coisa. Nós temos que aprender a dar cada passo. Às vezes o primeiro passo pode ser doloroso, pode ser angustiante, pode não ser fácil. Imagine como esse senhor que estava no deserto, ele com sede, provavelmente cansado, levantou, teve que caminhar no sol, com a areia do deserto, quem já caminhou na praia no sol escaldante sabe o que eu estou falando, até ele encontrar água. Quando ele encontrou a água, foi ótimo, foi o bálsamo. Mas e antes? E antes dele encontrar? Ele poderia ter desistido no meio do caminho e ter morrido. Ele poderia ter reclamado do peso da areia, do peso do sol. Quantas vezes nós não fazemos isso? Mas Deus e os bons espíritos estão ali do nosso lado para nos ajudar. Só que às vezes a gente não percebe. Mas nós temos que ter fé. Mas temos que ter, em contrapartida, bom senso e pensamento de raciocínio. Certa vez, esse caso eu ouvi recentemente do Chico, eu gosto muito dos casos do Chico. Certa vez, um grupo de pessoas estavam conversando em volta do Chico sobre fé. Um falava um caso, outro dizendo que às vezes a fé é difícil, que às vezes é fácil. Quando a gente está com a barriga cheia, com dinheiro no bolso, com a casa arrumada, a gente está com fé. E quando vem os problemas, a fé se abala, isso é comum, todo mundo passa por isso. E o Chico ficou ali só observando. E antes, o Chico era muito educado, deixava as pessoas falarem. E quando foi a vez dele, ele disse o seguinte: olha, meu filho, falou com as pessoas que estavam ali, eu vou contar uma história. Um homem tinha muita fé e ele queria desafiar a vida através dessa fé. Ele falou: eu vou até a jaula do leão, vou colocar minha mão na boca do leão faminto e por Deus, por eu acreditar em Deus, Deus não vai deixar que ele coma o meu braço. E assim ele fez. Quando chegou lá na jaula, o leão estava com fome e o leão comeu o braço dele e ele ficou sem o braço. Essa história é verdadeira ou falsa? Não importa. Chico contou essa história ali para esclarecer. E ele falou no final o seguinte: nós precisamos ter fé, mas Deus nos deu a inteligência e o bom senso. Então, por mais que nós tenhamos fé, por que nós vamos até a jaula do leão colocar um braço dentro da boca de um leão faminto? Se isso acontecer de forma por acaso, ou se nós formos jogados, aí pode ser que as leis divinas intercedam por nós. Agora, se eu vou com o meu livre-arbítrio, então nós temos que ter fé, mas nós não precisamos desafiar o perigo. É por isso que muita gente fala: você é espírita, você é católico, você é evangélico, mas você tem grade nas janelas, você tranca a sua porta, você fecha o seu portão, você põe alarme no seu carro. Óbvio, nós estamos num mundo que tem violência, nós precisamos proteger nós mesmos e a nossa família. Isso é lei de preservação que está lá no livro dos Espíritos. Não há nada de mal nisso, de termos fé, de confiar que Deus vai nos guardar, mas de trancar a porta ao dormir, de olhar se o gás está fechado, de observar como que está a vida, de evitar locais perigosos. Então nós temos que ter fé sim, mas nós temos que ter mais ainda bom senso e raciocínio sempre. Deus, eu estou te pedindo isso, mas eu sei se vamos ter capacidade de ter, tanto espiritual como materialmente.
Tem gente que está pedindo para Deus algo que não pode acontecer agora, e a gente tem que ter esse bom senso. Não que não vá acontecer, nós já falamos disso em várias reflexões. Pode ser que aconteça daqui a 1 década, daqui a 2 décadas ou numa próxima encarnação. Mas vamos ter bom senso. Tem gente que às vezes pede tantas provas para Deus e obtém essas provas e não muda essa conduta de fé. Aí fica muito complicado. Nós vamos continuar na próxima reflexão, terminando o outro item, que é a ação da prece, e eu aguardo vocês. Se você ouviu até aqui, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, Na Luz do Espiritismo. Se você não estiver achando por esse nome, Na Luz do Espiritismo, digita William Gonçalves Espírita ou William Gonçalves Espiritismo, que você vai encontrar lá. Muito obrigado pela paciência de vocês, que Deus os abençoe e até a próxima reflexão.